Aí agora, o verso seguinte, o verso 2, vai falar sobre um outro aspecto também que o Senhor descreve, que são os dentes. Aí ele diz assim no verso 2: os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Aí agora veja os irmãos, que coisa interessante, quando no versículo 1, a comparação da forma de pensar da igreja, inicialmente feita como as tranças, né? O teu olhar entre as tuas tranças. As tranças dão ali também uma ideia de conjunto. E é isso a ideia que também os dentes dão. Quando você olha uma pessoa e você vê os dentes da pessoa, a pessoa sorri, a primeira ideia que você tem é de conjunto. E na obra, as pessoas que vêm para a obra do Senhor, a igreja fiel de Jesus, nesta hora, ela reflete exatamente isso, uma ideia de conjunto. Por quê? Porque é corpo. O corpo é assim, cada um na sua função, cada um executando a sua função, mas todos debaixo de um mesmo comando. Não tem o que é melhor ou o que é maior, o que é mais importante, todos dentro de um funcionamento que permite a manutenção da vida no corpo. Então, é o caso dos dentes. Os dentes, a ideia de conjunto dos dentes está exatamente na função deles. Ali você tem os dentes, no caso, os incisivos, né? Eles cortam, isso é a mastigação, né? Você tem na mastigação os incisivos, você tem os pré-molares, você tem os molares, cada um deles tem a função deles. Um corta, né? O outro é para dilacerar o alimento, o outro é para triturar o alimento. Os dentistas costumam dizer que a boa digestão, ela começa pela boca. Se tem uma dentição boa, é natural que a digestão vai ser mais bem feita, a digestão. E uma má digestão em função de uma arcada dentária ou de uma dentição mal colocada, vai produzir naturalmente os seus resultados, aquelas famosas encefaleias, né, ou cefaleias, que é aquelas dorzinhas de cabeça naturais de uma digestão mal feita. Então isso é uma ideia de conjunto. Você vai ver nos dentes a questão de estética, Por exemplo, uma pessoa que perde um pré-molar, por exemplo, o que acontece na boca da pessoa? Naturalmente, ele vai ter uma pequena tração do tecido, né? Se ele perder todos os dentes, ele vai ter uma tração tão grande dos tecidos que vai virar aquilo que os dentistas chamam de boca de galocha, né? Isso é popularmente conhecido, né, como boca de galocha. Então, a questão de estética. Então, tudo isso está relacionado àquilo que as pessoas veem na igreja fiel de Jesus. Nessa hora, elas veem que as coisas têm um conjunto, todas as coisas funcionam dentro de uma função, né? A própria articulação das palavras, né, depende muito de uma dentição bem feita, bem colocada. Eu não estou fazendo aqui propaganda de dentista, porque eu nem sou dentista, né? Tenho duas em casa, duas filhas. Mas por que isso? Porque a grande preocupação do Senhor é que essa ideia de conjunto de uma igreja fiel, ela possa servir para que muitos vejam isso e conheçam essa obra, porque é uma igreja assim que o Senhor virá para arrebatar. Ela está dentro do perfil do Senhor, né? Há aqueles que só tem um dente, né, que é para furar jabuticaba, né? Mas isso aí já é mais a guisa de humorismo, né? Agora, a comparação que o Senhor faz dos dentes, ele diz assim: são como o rebanho de ovelhas tosquiadas. Então, o que quer dizer isso? É que a nossa mastigação, a nossa trituração, a nossa forma de absorver o alimento, ela é semelhante ao rebanho de ovelhas tosquiadas. Agora não é cabras, agora é ovelhas. As ovelhas tosquiadas, elas são tosquiadas porque elas sobem do lavadouro. Primeiro, elas foram levadas ao lavadouro pelo pastor das ovelhas,
lavou as ovelhas, tirou os carrapichos da lã delas, a lã delas agora está limpa, aí agora elas vão passar pela tosquia. Por quê? Porque agora é aquele produto da lã que vai ser o lucro do pastor. E a ovelha tosquiada que sobe do lavadouro, o subir do lavadouro, é aquilo que normalmente acontece conosco quando nós descemos ao lavadouro para purificação. Isso está relacionado ao clamor pelo sangue de Jesus constantemente na nossa vida. O clamor pelo sangue de Jesus que nos torna vigilantes, porque estamos sujeitos aos carrapichos lá de fora, estamos sujeitos aos deslizes, às dificuldades que às vezes trazem para a nossa caminhada a sujeira da lama. Mas quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós descemos ao lavadouro, para subir de lá como? Subir em condições de agora oferecer ao Senhor o resultado do trabalho dele. Ou seja, a nossa lã é que vai tornar o Senhor agora gratificado. O Senhor vai ver que foi um resultado bom. Nós temos descido ao lavadouro, nós clamamos pelo sangue de Jesus, recebemos a libertação, o Senhor nos purificou, a cada dia o Senhor nos santifica pela operação do seu Espírito Santo, que é o sangue de Jesus, e quando nós subimos do lavadouro, agora sim, vem a tosquia. E a tosquia, ela traz para a ovelha uma série de benefícios. Entre esses benefícios está o fato seguinte, é que a ovelha tosquiada, ela sente mais frio. Então sabe o que acontece? Ela se ajunta mais ao rebanho, ela fica mais integrada ao rebanho. Então isso é o benefício da tosquia. E diz assim o texto, que essas ovelhas, assim, ou seja, o servo que clama pelo sangue de Jesus, o servo que mantém a vigilância no clamor, ele mantém a vigilância com relação à vida espiritual dele, para manter a vida espiritual dele sempre em condições de dar resultado para o pastor, que no caso o Senhor Jesus. Essa ovelha, esse servo, o texto diz assim, das quais todas produzem gêmeos. O crescimento da obra se dá assim. Olha como é que cresce o crescimento da religião. O crescimento da religião é um crescimento chamado de crescimento agregado, onde as pessoas fazem o seguinte, pegam um valor aqui, ajunta com outro aqui, depois ajunta com outro, traz um cantor de fora, um pregador de fora, um conferencista de fora, uma ideia de fora, né? Um conjunto de rock que vai cantar, o outro que vai declamar, então começa a fazer aquele crescimento. Isso se chama crescimento agregado. Mas o crescimento na obra não é assim não. Isso aqui são valores, cada um deles diferentes. Esse amontoado de gente aqui, cada um tem uma cabeça diferente. Na obra é diferente. Na obra, o crescimento é como o crescimento de uma célula. Ou seja, o crescimento celular. Como é que essa célula faz para crescer? Ela começa primeiro, né, se preparando para se tornar em duas. Num segundo estágio, ela já estará em duas condições aqui. Ela já se bipartiu. Essas duas vão produzir mais duas, né? Aí já serão 4, as 4 vão produzir 8, e o que acontece? As mesmas características delas são levadas para as outras. Isso se chama crescimento celular, ou seja, de célula. Com isso, esse tipo de crescimento é o crescimento da obra. Então, todas produzem gêmeos, produzem o igual. Você vai ver que o irmão que dá assistência no grupo de assistência dele, a um novo convertido, e esse irmão é um madrugador, esse novo convertido vai ser um madrugador também. Se ele é um irmão de oração, de testemunho, ele está produzindo um gêmeo. Daqui a pouco, aquele novo convertido vai ser um servo também usado como ele, na condição dele. Mas se em compensação ele for uma pessoa, um crente ruim, ele vai produzir um igual a ele também. Então veja os irmãos, que a expressão diz assim, todas produzem gêmeos, nenhuma há estéril. Por que nenhuma há estéril? Porque na obra do Senhor, todos os servos são reprodutivos. Veja agora, por exemplo, o trabalho das crianças. Eu tive a oportunidade de participar dos encontros de crianças, onde eu vi criança de 3 anos de idade levar um adulto de 60 anos de idade que foi convidado, foi a avó da criança.
O adulto não era crente, a criança fez o convite, era uma pessoa que não gostava de entrar em igreja, mas foi para atender o convite da netinha, e o resultado é que o Senhor deu uma bênção de grande salvação àquela senhora idosa. Então vejam, os irmãos, todos produzem, ou seja, não há estéril. Numa obra como essa, não há estéril, todos produzem resultados, né? Aí vem agora o verso 3, que diz assim: os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é doce. Então agora está mais um perfil que o Senhor delineia da igreja que o Senhor vai arrebatar, como fio de escarlate. O que é escarlate? Escarlate é vermelho forte, vermelho vivo, né? Então isso mostra o seguinte: quando a pessoa fecha a boca, imediatamente os lábios se tornam vermelhos. Por quê? Por causa do sangue, né, que circula. E a boca fechada significa o quê? Que o sangue está no interior do corpo. Então, o clamor na obra do Senhor, nesta última hora, é o clamor de boca fechada. O que significa isso? O que é o clamor de boca fechada? O clamor pelo sangue de Jesus, de boca fechada, significa que a igreja ela é um corpo vivo, porque o sangue de Jesus opera no interior dela. Não é de boca aberta, não é usando o expor as coisas para chamar a atenção das pessoas, para colocar o dedo em riste diante das pessoas, não. O clamor pelo sangue de Jesus é uma experiência interior do servo. Ele clama pela necessidade dele, e o Senhor vai dar a bênção segundo a necessidade dele. É o clamor constante no coração, no interior da vida do servo. Então o resultado, como o sangue é interior, é boca fechada, ou seja, o sangue no interior do corpo, o falar agora, quando a igreja abre a boca para falar, o que vai ser o falar da igreja? Vai ser doce. Por que doce? Doce como mel. O que é o mel? O mel está relacionado à palavra revelada. Aonde está a doçura do falar da igreja? Está naquilo que ela tem no seu interior. É por isso que é muito comum as pessoas que chegam no nosso meio, as pessoas ficam maravilhadas com as mensagens, com a palavra do Senhor. Há uns dias atrás, estava recebendo um testemunho de uma pessoa que entrou numa das nossas igrejas, lá do outro lado do mundo, lá no Japão. Essa pessoa, eram duas pessoas, duas senhoras da Indonésia, ouvindo um irmão pregar em português, o outro irmão traduzindo para elas em japonês, porque elas falavam bem japonês, e elas terminou a mensagem de um obreiro. Elas disseram assim: interessante, nós nunca ouvimos falar em eternidade como esse pastor falou, chamou o obreiro de pastor ainda. Por que uma obra dessa não existe lá no nosso país? É a preocupação das pessoas em ouvir aquilo que é doce, é aquilo que traz a doçura da revelação. Então o teu falar é doce. Você quer ver um falar amargo? É quando você ouve uma coisa que não tem revelação. E às vezes as pessoas ficam impressionadas com aquilo que se fala sem revelação lá fora, discursos que são feitos, palavreado que impressiona as pessoas, mas não tem revelação. Se não tem revelação, não tem doçura, é amargo. Que a revelação, ela atende à necessidade da nossa alma. A razão não, a razão atende o intelecto, a razão atende a curiosidade, mas a revelação não. A revelação, ela alimenta a alma, e se alimenta a alma, ela alimenta para a vida eterna. É uma igreja assim que o Senhor Jesus quer ver quando Ele vier para arrebatar essa igreja. Então a expressão do verso 3 diz assim: os teus lábios são como fio de escarlate, e o teu falar é doce. Aí completa o versículo dizendo assim: a tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. Mais uma referência ao pensamento da igreja. Mas sob um aspecto, a tua fronte, o teu rosto, a tua face é qual pedaço de romã. Por que não é qual romã, e sim pedaço de romã? Isso é interessante, porque quando você olha para uma romã,
e vossos cultos, veem a seriedade dos nossos cultos, que nós não brincamos de religião, nós levamos as coisas do Senhor a sério, em todos os sentidos. As mensagens que são entregues, o louvor que é feito, tudo dentro de um culto nosso é amadurecido. Então a face, o rosto, né? Diz aqui o texto, a fronte da igreja, ela mostra de imediato essa característica. E aí se vê novamente uma outra ideia de conjunto. Por quê? Porque quando você pega um pedaço da romã partida, madura, e você olha, o que você vai ver? Nos grânulos ali, de cor avermelhada, você vai ver ali uma ideia de conjunto. E exatamente um conjunto de grânulos maduros. Isso é fundamental. Por quê? Porque as pessoas vão ver que até o que nós cantamos é maduro, o que nós falamos. Por que maduro? Porque é fruto da nossa experiência pessoal com o Senhor. Nós não refletimos uma coisa de fora, não. Nós transmitimos aquilo que é o resultado da nossa experiência com o Senhor. E amadurecimento na presença do Senhor não é tempo de casa, não é tempo de obra, não é período de seminário que já fez, não. Amadurecimento é experiência renovada com o Senhor na nossa vida. É isso que nos amadurece na presença do Senhor. Na obra, os irmãos vão ver a nossa maturidade até na questão de ética, na questão de sensibilidade com as coisas. Você pega um culto fúnebre na obra, você vai ver a sensibilidade ali dos servos, da igreja. Não é um culto, como você vê às vezes lá fora, que as pessoas fazem, e em pleno culto fúnebre, as pessoas fazem coleta de dinheiro, e normalmente criam uma sensibilidade ali, emotiva, no meio das pessoas. Não. Nós, pelo contrário, nós entregamos uma palavra, uma orientação, uma revelação que leva as pessoas a terem os sentimentos delas controlados pelo Espírito Santo, de consolo, de conforto e de fortalecimento espiritual. Então isso é a face da igreja, isso é a fronte da igreja. Entre as tuas tranças, por quê? Mais uma referência à mente da igreja fixada no Senhor, firmada no Senhor. E por fim, vem agora o verso 4, que nós vamos encerrar aqui no verso 4, que diz assim: o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Veja o que é a expressão da palavra: o teu pescoço é como a torre de Davi. Observe, os irmãos, que nós temos o livro de Cantares de Salomão como um reforço para a nossa caminhada como obra, em termos de doutrinas que se agregaram, doutrinas existentes no livro, que se agregaram à obra e que vieram a fortalecer o nosso entendimento de obra, no sentido do preparo de uma igreja para ser arrebatada. Então, quando nós nos deparamos com essa expressão do capítulo 4, aqui no verso 4, torre de Davi, logo no início da obra, o Senhor começou a nos revelar a respeito do que era a obra de Davi, comparando a obra de Davi com a obra de Saul, e o Senhor mostrando a característica da obra de Davi, uma obra de obediência, fazendo em tudo a vontade do Senhor. O contraste existente entre a obra de Saul, que nós já conhecíamos na religião, e conhecemos agora uma obra que era a figura perfeita da obra do Espírito Santo, a obra de Davi. Nós não imaginávamos de achar depois, mais tarde, no livro de Cantares, uma expressão como esta. E essa expressão veio a fortalecer para nós o nosso ensino com relação à semelhança dessa obra que o Senhor está realizando agora, no nosso meio, com a obra de Davi. Ou seja, uma obra do Espírito Santo nos moldes da experiência de Davi. Então, esse versículo veio a fortalecer o nosso ensino doutrinário a respeito da obra. O teu pescoço. Por que o pescoço? Porque o pescoço é aquela parte do corpo que interliga a cabeça com o corpo. Então, o que nós entendemos? É que nesta hora
nós estamos exatamente nessa condição. O cabeça, aquele que tem o comando, é o Senhor Jesus, é o seu Espírito Santo. A igreja é corpo. Mas agora, na conjunção dessas duas partes, nós encontramos exatamente a obra de Davi. Por que a comparação do pescoço como a torre de Davi? Porque a torre de Davi era o lugar de onde Davi avistava toda a cidade de Jerusalém. Ficava lá no Monte Sião, a torre de Davi, e de lá ele avistava, ele tinha o controle de todas as coisas em Jerusalém. Ele via tudo o que se passava. E era lá nessa torre que Davi pendurava as suas armas de guerra, os seus broquéis de valorosos. Então nós estamos vivendo essa experiência como obra nesta hora, porque é na conjunção, entre o cabeça e o corpo, ou seja, na ligação, na comunhão que nós estamos vivendo nesta hora, entre esse entendimento do que é Jesus o cabeça e a igreja como corpo, é que nós temos as nossas grandes armas de vitória. Essas armas de vitória, elas são os nossos broquéis de valorosos. Que broquéis são esses? Nós temos as armas que o Senhor coloca à nossa disposição como meios de graça. Nós temos o clamor pelo sangue de Jesus, nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos a madrugada, que é a grande experiência desta obra. E penduramos esses broquéis de valorosos num momento assim que nós estamos vivendo, como uma obra estruturada nesta hora. É o perfil desse corpo de Cristo, que Jesus quer ver quando Ele vier arrebatar a sua igreja. É uma igreja assim que Ele vai levar para si. Por isso, esse capítulo 4, ele nos fala da igreja como corpo, o corpo que Jesus vai arrebatar. Ele não vai arrebatar uma parte do corpo, Ele vai arrebatar o corpo todo. Ele não vem para buscar um frangalho, ou seja, um corpo dilacerado, um corpo morto, não. Ele vem para levar um corpo vivo. É uma igreja assim que Jesus virá para arrebatar. Louvado seja o Senhor.